e nós vamos tratar sobre algo muito oportuno para nós, maturidade cristã. Irmão, como a igreja de Jesus precisa atentar para essa realidade, não é verdade? Deus quer que todos cresçam na graça e no conhecimento dele, em Cristo Jesus, porque o Senhor nos salvou com o propósito, sim, especial de nos levar para a glória, mas a salvação não resume apenas você e eu sermos livres da condenação do inferno, tirar esse peso do nosso ombro e viver uma vida sem propósito. Deus quer nos fazer aqui experimentar de um crescimento espiritual, e para isso Ele nos convida à maturidade, tá bom? Então eu coloquei nesse estudo o seguinte título: cresça e desapareça. Ainda falei, mas não é para crescer espiritualmente e desaparecer da igreja não, viu? É para você desaparecer como personalidade e deixar Cristo ser mostrado através de você, como eu devo fazer também com a minha vida. Eu confesso aos irmãos que, mais uma vez nessa tarde, eu estava relembrando, estudando algumas outras coisas, e eu pude falar: Deus, como o Senhor sabe que eu preciso disso constantemente. Parece que quanto mais eu falo de maturidade cristã, mais eu me percebo imaturo em algumas áreas, irmãos. Que terrível, né? Mas eu não vou desanimar, eu vou continuar, como nós bem falamos, de quando nós aceitamos a Cristo, irmão, nós não estamos mais no mesmo lugar, amém ou não? Nós já andamos um pouco, mas precisamos continuar andando. Então, nós sabemos que é uma luta, mas nós vamos vencer, porque Cristo nos deu essa expectativa, né? Versículo 13 de Filipenses capítulo 3 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Paulo não está falando da salvação, não está falando de algo que dependia dele para ser salvo, mas ele estava dizendo que ele estava numa caminhada, assim como nós, e ele buscava cada dia mais conhecer a Cristo, e é o que nós devemos fazer. Então, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Graças a Deus, amém? Então, cresça e desapareça. Falei, irmãos, da maturidade cristã como sendo um alvo de Deus para os seus filhos. Assim como uma criança nasce, o natural é ela desenvolver-se fisicamente, nós como crentes também precisamos crescer. E eu até fiz uma pergunta entre eu e você, né? Onde estamos aqui nesse estágio? Nós estamos engatinhando ainda? Nós já crescemos um pouquinho? Nós já estamos frutificando para a glória de Deus, né? Nós já crescemos o bastante? Em que estágio você se encontra, né? Porque após a salvação, irmãos, nós sabemos que o normal é que todo cristão experimente um processo de crescimento espiritual, com a intenção e objetivo de se tornar espiritualmente maduro. A palavra muitas vezes fala como um homem perfeito, né? Esse perfeito não significa que nós deixamos de pecar, nós sabemos que o pecado ainda vai nos acompanhar, mas nós estamos amadurecendo e sabendo fazer melhores escolhas, amém, crentes? Sobre todos os aspectos da vida. Então nós vamos amadurecendo, né? A perfeição só lá na glória. Então a realidade é que Deus quer que todos os seus filhos cresçam, alcancem a maturidade. Uma das chaves para o crescimento, para a maturidade cristã, é consciência, né? E nós falamos também da necessidade de termos disciplinas espirituais para crescimento, assim como o atleta, para chegar bem numa disputa, seja qual for ali o esporte, ele passa por muitas disciplinas. O cristão também deve ter as suas disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, amém? Oração, comunhão com o povo de Deus, participação no culto. Até o pastor falou ontem uma coisa que eu disse: tem muitos crentes que acham que por chegar em todos os cultos já está crescido bastante. Irmãos, é uma das fases, é uma das etapas, amém ou não? Mas o crescimento não acontece só através desses cultos. A maturidade cristã não é um lugar onde devemos chegar, mas um processo pelo qual devemos passar durante toda a nossa vida. Olha que bom. Então, eu vou ficar maduro, tem que chegar até tal estágio. Nós vamos crescendo, mas nós não temos que ter um alvo de crescer na maturidade, chegar em tal espaço, mas passar por esse processo a vida inteira, amém? Lógico que com degraus, né? E nós vamos conseguindo isso pela graça de Deus. Maturidade cristã, por isso que é cresça e desapareça. Lembra o que João Batista falava? Importa que ele e eu. Então, quanto mais amadurecidos na fé nós estivermos, irmãos,
menos vai aparecer de nós mesmos e mais vai aparecer de Cristo. Então não é maturidade para mim eu me sobrepor sobre alguém, para eu sei mais do que esse. Não, irmãos, nós vamos diminuir e vamos ajudar outros a crescer. Maturidade é ficar em silêncio enquanto esperam que você grite. Lembra de Jesus? Então, quanto mais maduro, nós vamos saber lidar com as questões. Como já vimos, maturidade é uma busca diária pela decisão de ser parecido com Cristo. Quanto mais maduro o crente se torna, mais parecido com quem ele vai se identificar? Cristo, tá bom? Quanto você, quanto eu já temos de aparência de Cristo em nós? O que as pessoas já conseguem detectar em nós das características, das virtudes de Cristo pelo nosso amadurecimento? Puxa, eu me envergonho, né? Então, mas como já vimos, maturidade é uma busca diária pela decisão de ser parecido com Cristo. E para se prosseguir nesse processo de amadurecimento, necessitamos entender que mudanças deverão acontecer em nossas vidas, amém? E essas mudanças geralmente representam estresse, sobrecarga, transformações, instabilidade e muito mais. Elas podem exigir muito de nós, principalmente porque muda a nossa organização de vida, nossa rotina e até mesmo nosso jeito de ser e de fazer as coisas. Irmãos, convertemos, temos uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura, nova vida, amém ou não? Novas ações, novas atitudes. Então nós entramos em conflito com alguma coisa que nós já temos. Causa algum transtorno, mas vale a pena, amém? Buscar crescimento. Maturidade para conviver com pessoas difíceis. Quem é mais difícil, você ou tua esposa? Ou seu esposo? Você ou seu filho? Você ou sua filha? Seu pai ou você? Irmãos, o segredo é descobrir que o mais complicado somos nós no relacionamento. Amém? O amadurecimento cristão, irmãos, vai nos ajudar muito e deve estar presente em nós para lidarmos com o quê? Com os nossos próprios conflitos, deficiências. 2 Coríntios, capítulo 12, 9b. Paulo diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Sobre essa verdade, irmãos, todo cristão não deve jamais esquecer e deixar de considerar que ele é feito do quê? De carne e osso, falhos, fracos, né? Como tal, o cristão é um ser bastante complexo. Ninguém está imune às enfermidades do corpo, assim também como da alma. Nós passamos por dificuldades. Sabemos que alguns homens do passado e mulheres, poderíamos considerar assim, alguns gigantes espirituais, né? Alguém que você pode olhar e falar, puxa, que exemplo de vida, né? Mas ninguém está imune. Nós sabemos que até estes, entre aspas, gigantes espirituais na Bíblia e na história da igreja, sofreram com enfermidades, dúvidas, chegando até a depressão. É uma realidade, né? Então nós temos que enfrentar. No entanto, nossa preocupação como servos de Deus frente a tais cenários não deve ser para onde estamos indo, mas quem estamos nos tornando. As dificuldades devem nos levar a saber o que estamos nos tornando em relação a isso. Nós estamos amadurecendo, nós estamos sabendo lidar com isso? Ou será que nós estamos entrando em parafuso? A maturidade cristã, irmãos, nos ajuda a nos equilibrar nessas situações, amém? Nós vamos ver, nós somos fracos. Paulo diz, olha, na minha fraqueza, né? Mas nós vamos ver algumas coisas que bem interessantes na vida desse homem. Paulo, no versículo acima, mostra que tinha pleno conhecimento de suas fraquezas, ao mesmo tempo em que também mostrava maturidade para saber lidar com elas. Cada um de nós, em alguma área, nós temos fraquezas. Sim ou não? Então nós podemos sentar nessa sardinha e ficar chorando, eu sou assim mesmo, eu sou miserável, é isso? Não, irmãos, nós precisamos saber lidar com elas, vencê-las e crescer na fé. Amém? Precisamos, né? É o que Deus tem para nós, então nós precisamos saber lidar com elas. E mais, Paulo diz, inclusive, que se alegrava por saber que tinha fraquezas. Olha que coisa, né? Pois assim, Cristo podia agir ainda mais em sua vida. Que coisa, né? Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que pretendia continuar como estava. Tem alguns que falam assim, eu sou assim mesmo, eu sou miserável. É um falso lamento. Identifique a sua fraqueza, identifique a tua situação e pede a Deus para que mude. Amém? Cresça. Vença isso, porque tem muitos crentes se escondendo atrás disso aí. E não cresce, né? É um erro, nós não podemos nos apegar a isso não. Então ele dizia que se alegrava por saber que tinha fraquezas,
pois assim Cristo podia agir ainda mais em sua vida. Então ele não estava dizendo que pretendia continuar como estava, mas que sabia muito bem, né, que como ser humano que era, ele tinha limitações. E que apesar de tal situação, ainda assim buscaria em Cristo Jesus e no seu poder amadurecer. Ele ia buscar um amadurecimento. Ele queria crescer espiritualmente. Um crente que não quer crescer espiritualmente, ou que se não importa com isso, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Você quer continuar sendo um bebê na fé espiritual, para que as pessoas continuem te dando sopinha na boca? Irmãos, é um risco. Quando acontece isso, qualquer probleminha vai desfocar você da fé. Uma simples palavra que talvez você não goste, você vai deixar muitas coisas a perder, porque você não cresceu. Mas com certeza, irmãos, assim como ele, nós também, né, apresentando nossas deficiências e de igual modo precisamos a conviver com tais fraquezas. Porém, o fato de saber conviver com nossas fraquezas não significa que devemos aceitá-las e continuarmos com os mesmos defeitos e limitações toda a vida. Irmãos, é muito triste quando escuta algum crente falar, né? E nós temos esse costume, nós nos escondemos atrás de algumas coisas. Alguns falam assim: nossa, mas né, como é que eu vou ajudar lá na igreja? Eu não sei nem apertar o botão do computador. Eu sou assim mesmo, e eu não vou aprender. Eu nasci assim. Irmãos, nós mesmos colocamos barreira para nós. Verdade, né? Estou falando de um detalhe. Mas muitos crentes se escondem atrás disso. E nisso acha assim que é um coitado. Ah, eu sou sempre um coitado, né, Eduardo? Irmãos, coitado é o filhote de rato que nasce pelado. Verdade, irmãos. Crente não é coitadinho, não. Crente é filho de Deus. Amém? Crente foi gerado de novo para a salvação, mas para uma nova vida e para frutificar. Deve sair do lugar de comodismo, amém ou não? Por isso que às vezes Deus usa ali algumas circunstâncias adversas para tocar o povo para frente. Crente não pode estar estagnado. A vida cristã é dinâmica, amém ou não? É dinâmica. Nossa, alguns falam, nossa, eu fico impressionado. Como é que aquela pessoa chegou em tal lugar lá na igreja? Ele era um coitado. Houve esforço, houve interesse. Ah, eu não conseguiria fazer isso. Talvez você não conseguiria fazer a mesma coisa, mas Deus tem um propósito para cada um. Amém? Nem todos serão um pregador, nem todos serão missionários. Mas, irmãos, a igreja de Deus precisa crescer. O mundo precisa ver uma igreja crescida. Amém? Muito mais em qualidade e em espiritualidade do que em número. Maturidade para lidar com as nossas próprias fraquezas significa saber que durante nossa caminhada cristã apresentaremos estas imperfeições, sim, mas não devemos desistir por causa delas. As imperfeições devem ser um combustível para buscarmos mais a Cristo e dizer: apesar da minha fraqueza, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser o que o Senhor quer, o Senhor determinou para mim, o Senhor designou para mim, né? Deus tem projetos na nossa vida, irmãos, como crentes, e muitos crentes não estão percebendo isso. Devemos seguir focados na meta de nos parecermos cada vez mais com Cristo. Irmãos, quanto mais parecidos com Cristo, mais úteis seremos para Deus, mais abençoadores do mundo seremos. É o que o mundo precisa, irmãos. O mundo precisa ver crentes cada vez mais parecidos com Cristo. A verdade é o seguinte, irmãos: após a queda do ser humano no Éden, o ser humano se tornou um ser frágil e suscetível a enfermidades físicas ou da alma. Muitos, mas por que acontece? Porque nós caímos com Adão, né? Por causa de nossas fragilidades, respondemos negativamente às situações que aparecem em nossas vidas e assim sofremos danos por causa disso. Sendo assim, mostramos maturidade para lidar com nossas deficiências quando entendemos que não estamos sozinhos. Amém? Nós não estamos sozinhos nessa situação. Ou seja, todos nós temos realmente fragilidade, imperfeições em saber lidar com os desafios. A vida do crente sempre está em obra. Lembra aquelas plaquinhas de estrada? Quando nós passamos, tem uma placa, homens trabalhando, né? Irmãos, a vida do crente é isso aí. Para que isso? Para crescer e desaparecer o nosso ego e aparecer Cristo. Que benção, hein? Ah, eu quero isso para mim, irmãos. Por isso que eu disse, é verdade, eu não estou numa falsa modéstia, não. Hoje eu falei: Deus,
sobre amadurecimento, como eu preciso disso. Parece que cada vez que eu mais falo disso, mais imaturo eu fico em algumas áreas. Mas nós precisamos atentar. Assim como Paulo fazia, devemos apresentar nossas fragilidades sinceramente diante de Deus e saber que, ainda que elas existam em nosso interior, não precisam permanecer para sempre. Precisamos superá-las. Igualmente a Paulo, não devemos nos abater porque temos fragilidades, mas devemos ter fé que podemos ser transformados como pessoas melhores, amém? E assim podemos completar a nossa caminhada cristã e falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira. Irmãos, ler isso de Paulo é muito bom, né? Nossa, mas imagina o que ele passou para chegar nesse estágio. Quantos desafios. Chegou, venceu. Então nós precisamos de amadurecer para lidar com os nossos conflitos, com as nossas limitações. Em último lugar, irmãos, a maturidade também deve fazer parte da nossa vida para nos levar a completar a carreira com excelência. Lá em Números, capítulo 20, versículos 11 e 12. Vamos lá nesse texto, né? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Irmãos, Deus tinha dado uma ordem para Moisés: fala com a rocha. Os israelitas estavam próximos de alcançar a promessa, irmãos. No entanto, o episódio de Moisés é um episódio crucial na história de Israel. A atitude de Moisés ao golpear a rocha foi uma atitude carnal. A carne é um adversário interno e a maturidade cristã vai nos ajudar a lidar com ela de uma forma melhor. Como cristãos, não podemos deixar que a carne nos domine e seus impulsos dirijam nossa vida. Estar em um estado de desequilíbrio é perigoso para o crente. Irmãos, nós temos alguém que nos domina para nos dar equilíbrio. O Espírito Santo na nossa vida, dentre outras coisas, sabe o que ele vem fazer? Nos reequilibrar. Amém? Ele nos reequilibra. Que coisa maravilhosa, né? Na vida de um cristão, nenhum momento é mais suscetível à queda do que este, de quando a nossa carne está sobrepondo ao Espírito. Todo cristão precisa admitir que sem a ajuda do Espírito Santo, permanece sempre na carne. E uma escolha na carne, irmãos, pode custar muito caro para nós. Verdade, irmãos? O crente agora, ele pode, né? Até escolher na carne, mas é um preço muito alto, não vale a pena, né? Foi o que aconteceu, podemos dizer assim, com Moisés. Sua atitude fez com que ele fosse impedido de entrar na terra prometida. Não é o céu, tá? Ah, Moisés foi para o inferno por causa da desobediência, ali a terra prometida não era o céu. Verdade ou não é? Mas ele perdeu tantos benefícios, irmãos. Pensa bem, quando ele chegou, que ele... até imaginei ele, né, do alto de um monte, assim, olhando aquela terra. E ele até insistiu com Deus uma ocasião, né? Senhor, mais, aí o que Deus falou para ele? Basta, não fala mais nisso. Nossa, que coisa, hein? Se ele pudesse voltar atrás, tem coisa que não vai dar para voltar atrás, irmãos. Mas vai dar para escolher melhor. Amém? Vai dar para escolher bem melhor, né? Uma escolha na carne pode custar muito caro para nós. Foi o que aconteceu com Moisés, poderíamos dizer assim. Sua atitude fez com que ele fosse impedido de entrar em Canaã. Sendo assim, precisamos de maturidade, irmãos, para não esmorecer no caminho e perder as bênçãos que o Senhor tem para nós. É incrível imaginar quantos crentes hoje achando que estão gozando de bênção, irmãos, mas por não ter crescido na fé, não estão gozando de bênção coisa nenhuma, estão perdendo bênção. Verdade ou não é? Eles acham que estão ganhando bênção. Não, bênção é com Deus. E quanto mais maduro, irmão, mais valorizamos as coisas de Deus, o próprio Deus, mais queremos andar com Ele. Então, depois de tantos desafios, esse líder tão fascinante comete um erro e põe a perder o final de sua caminhada. Devemos ter em mente o conselho de Cristo, que nos ensina a estarmos vigilantes e sermos perseverantes sempre, não dando lugar, irmãos, ao diabo, fugindo da tentação do mundo, mas principalmente cuidando para que a nossa carne não venha a estar acima da ação do Espírito Santo.
A nossa jornada na fé é longa e árdua. Por isso temos que estar atentos para que não venhamos a comprometer essa caminhada com falhas ou escolhas erradas. Infelizmente, Moisés não teve uma segunda chance. Ainda que venhamos a falhar, Deus pode nos perdoar, amém ou não? E poderemos então continuar nossa jornada. Porém, para cada erro existe uma consequência. E com isso precisamos entender que ainda que o Senhor nos perdoe, podemos sim pôr fim em planos e até mesmo alguns sonhos por causa de nossos deslizes. Podemos perder muitas coisas, irmãos. Perder salvação, jamais. Não estamos falando de salvação. Estou falando de maturidade cristã. De saber esperar, avançar, né? Tem tudo um tempo para que possamos chegar àquilo que Deus quer. A consequência de um pecado é muito maior do que podemos imaginar. E você concorda com isso, eu também. Sabemos que Deus deu um bom fim ao servo Moisés ainda, amém? Ainda que esse não tivesse entrado na terra prometida. Mas ele perdeu bênção. Ele estava garantido com Deus, né? Mas ele perdeu bênção. Porém, esse episódio com a rocha ficou marcado na vida desse líder como um fato negativo e trouxe prejuízos a ele. Por outro lado, irmãos, o que devemos fazer então? Devemos então buscar maturidade para completar nossa carreira. Amém? Como bem disse Paulo. Paulo terminou a sua carreira dizendo: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Para isso, irmãos, ele perdeu a cabeça. Mas não pelas coisas do mundo. Ele não ficou, não se perdeu nos desejos desse mundo. Ele foi decapitado, ele perdeu a cabeça. Mas a ponto de, tão maduro que era, ele até falou: olha, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas o Senhor estava comigo. Que coisa, hein? Chegou o fim da carreira, irmãos. E eu quero chegar também, frutificando para a glória de Deus. Então devemos buscar maturidade para completar nossa carreira, como bem disse Paulo. Certo de que essa carreira acontece no nosso dia a dia e necessita ser uma busca constante. O que você poderia hoje talvez apontar que te deu mais um tijolinho na tua maturidade? O que você pode olhar para trás desse dia, chegando amanhã, se Deus conceder, falar: puxa, ontem eu aproveitei isso para ter mais um grãozinho de maturidade no meu relacionamento com Deus, com as pessoas, por buscar a Cristo. Será que teria alguma coisa? Mostrar que nós estamos esperando cair do céu. Deus não vai fazer essa parte, irmãos. A maturidade é obrigação nossa, amém? É uma busca nossa e Ele vai fazer. Maturidade cristã precisa ser nossa prioridade de vida e devemos estar focados para que nada interrompa esse processo e venhamos a retroceder. Crescer em Cristo e para Cristo deve ser nosso principal objetivo como cristãos. O céu já está garantido, amém? Pela graça, você é um crente, mas a busca pela maturidade agora é a nossa atitude. Crescer em Cristo e para Cristo deve ser nosso principal objetivo como cristãos. Que o Senhor continue a dar boa jornada a todos nós, amém, crentes? Que o Senhor nos ajude e que possamos nos tornar maduros a cada dia. E como Paulo, cheguemos vitoriosos ao final de nossa carreira cristã aqui. Eu amadurecendo como crente, você, vamos fazer aqui uma comparação com uma árvore que é plantada, cresceu, folhas, frutos. Essa própria árvore vai desfrutar do que ela está produzindo? Ela vai comer os seus frutos? Ela vai desfrutar da sua sombra? Para quem que é? Para outros. Nosso crescimento, irmãos, lógico que vai trazer muitos benefícios para nós. Mas os maiores beneficiados são aqueles que vão estar convivendo conosco. Amém? E uma igreja amadurecida, irmãos. Crentes amadurecidos. Vai ajudar os outros. Está ficando alguém para trás? Vamos voltar, vamos buscar auxiliá-los. Esse é o nosso alvo para o amadurecimento. Teu alvo é Cristo? Você tem escolhido seguir a caminhada rumo àquilo que Deus tem para você? Você está desprezando todas as outras, né? Podemos entrar em algum momento numa via dessa daqui, mas irmãos, custa muito, né? Devemos continuar olhando para Cristo. Ele de fato vai nos ajudar.
É o que o Paulo estava dizendo. Meu alvo é Cristo e quero conhecê-lo cada vez mais. Deus te abençoe. Que Deus ajude você a crescer, a frutificar, e certamente Deus será glorificado, e a igreja, a qual nós fazemos parte, irmãos, será muito ajudada. Nossa vida deve ser vivida de tal maneira, irmãos, com Cristo amadurecido, que o nosso viver lá fora cause uma convulsão no mundo mais positiva. Não com bandeiras, não com faixa, não com fanfarra, mas vivendo como crentes amadurecidos, fazendo diferença. Faz diferença, não faz? É o que o mundo precisa, irmãos. Um conselho para você: cresça e desapareça. Mas não daqui, viu? Desapareça daqui não. Cresça e desapareça para você mesmo. E ajude a obra do Senhor a crescer também. Tá bom? Vamos orar? Pastor Reinaldo, pode nos levar a Deus em oração? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos na sua casa, aprendermos essa preciosa palavra que recebemos, meu Deus, nesta noite. Ajuda-nos, meu Pai, a crescer na tua graça, no teu conhecimento. Ó Pai, que Jesus Cristo, nosso Mestre, seja a imagem que possa refletir nas nossas vidas, que possa manifestar a pessoa de Cristo, ó Deus, limpando as nossas imperfeições, tirando os nossos próprios caminhos, e que possamos, meu Deus, como verdadeiros discípulos, crescer como nosso Mestre, aprendendo, ó Deus, a aplicar em nossas vidas as suas verdades, os seus princípios, meu Deus, e a sua santa e preciosa palavra. Continue abençoando esta igreja, esses irmãos, nesta região da cidade, que eles continuem sendo uma luz do Evangelho para este bairro, para estas pessoas que tanto necessitam do Evangelho do Senhor Jesus. Continue, meu Pai, brilhando em nossas vidas. Perdoa-nos, meu Deus, quando nós não crescemos espiritualmente, quando há imaturidade, há infantilidade de nossos corações, nossas atitudes, muitas vezes é só choramingar e até mesmo murmurar. Mas em nome de Jesus Cristo, que através dessa palavra, o nosso coração possa mudar, nossa visão possa mudar, e tudo isso para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.